E se tudo o que você acredita saber sobre o Irã for apenas a sombra projetada por uma chama que você nunca se aproximou o suficiente para ver? E se por trás de cada manchete, de cada sanção, de cada discurso político, existisse uma civilização tão antiga, tão profunda e tão esplendorosa que o simples ato de conhecê-la mudasse para sempre o modo como você enxerga o mundo? O Irã não é um país. É uma memória com fronteiras. É o lugar onde a humanidade aprendeu a escrever leis antes de saber o que era uma democracia, onde poetas descreveram o amor com mais precisão do que qualquer filósofo ocidental jamais conseguiu, onde a pedra foi esculpida com a delicadeza de quem sabia que estava construindo para a eternidade. Antes de ser chamado de Irã, era a Pérsia. Antes de ser Pérsia, era um conjunto de povos que já dominavam a arte de irrigar desertos e de fazer jardins florescerem onde o sol tentava matar tudo. E antes mesmo disso, era simplesmente o lugar onde o mundo começou a se perguntar sobre si mesmo. Imagine um mapa do mundo antigo. Agora risque com o dedo uma linha entre o Mediterrâneo e a China. Essa linha passa pelo Irã. Risque outra linha entre a Índia e o Egito. Essa linha também passa pelo Irã. O país que existe hoje sobre esse território foi, por milênios, o centro gravitacional do mundo conhecido. A Rota da Seda não era apenas uma estrada de comércio. Era uma artéria, e o coração que bombeava o sangue por ela batia em terras persas. Alexandre da Macedônia chegou até aqui e ficou tão encantado que adotou os costumes locais, casou-se com uma princesa persa e chorou quando teve que partir. Os árabes conquistaram este território no século VII e foram, eles mesmos, conquistados pela sua cultura. Os mongóis destruíram suas cidades e seus descendentes reconstruíram as mesmas cidades ainda mais belas. Isso é o que acontece quando uma civilização é mais forte do que os seus conquistadores. Existe na província de Fars, no sul do país, um conjunto de ruínas que o vento trata com uma reverência incomum. Persépolis. O nome vem do grego e significa cidade dos persas, mas os próprios persas a chamavam de Parsa, um nome que soa como um suspiro, como algo que pertence mais à boca do que ao papel. Dário, o Grande, mandou construí-la por volta do ano 515 a.C., e o que ele ergueu não era apenas um palácio. Era uma declaração. Uma afirmação feita em pedra de que o Império Aquemênida era o centro do universo. As escadarias que sobreviveram até hoje foram esculpidas com baixos relevos de uma precisão que até hoje deixa os arqueólogos em silêncio, porque não há marca de erros. Não há correções. Cada figura foi entalhada com a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Delegações de 23 nações diferentes estão representadas nessas escadarias, cada uma carregando os tributos típicos de sua terra: etíopes com girafas, indianos com elefantes, babilônios com tecidos. Quando você caminha por entre essas colunas que ainda estão de pé, algumas com mais de 16 metros de altura, e o sol da tarde bate nelas de um ângulo que transforma a pedra calcária em ouro, o que você sente não é nostalgia. É presença. Como se o tempo aqui não tivesse passado, mas apenas se dobrado sobre si mesmo, e os passos que você ouve no silêncio fossem os seus próprios ecoando em outra vida. O ar em Persépolis carrega uma estranheza mineral, o cheiro de pedra quente misturado com o perfume seco das ervas que crescem entre as fissuras, e há algo nesse aroma que não pertence ao presente. Pertence a um tempo em que ser humano significava construir coisas que durassem mais do que você. A não muito mais de 50 quilômetros de Persépolis, esculpidos diretamente na rocha de uma montanha chamada Naxerrostan, 4 túmulos olham para o horizonte com a serenidade de quem não teme ser esquecido. São os túmulos dos reis Aquemênidas. Dário, Xerxes, Artaxerxes. Cada um encravado na pedra a uma altura impossível, como se a morte também precisasse ser grandiosa.
Abaixo dos túmulos, baixos relevos do período sassânida mostram cenas de batalhas e triunfos, camadas de história sobrepostas na mesma superfície rochosa, como páginas de um livro que a montanha escreveu sobre si mesma ao longo dos séculos. Ao amanhecer, quando a luz raspa oblíqua sobre a rocha e as sombras preenchem cada entalhe, os rostos esculpidos parecem respirar. Há um vento aqui que vem de lugares que não existem mais, e ele não para nunca. É o tipo de lugar que não pede para ser fotografado. Pede para ser sentido com os pés descalços sobre a terra vermelha, com os olhos fechados, com a mente vazia de tudo que aprendeu sobre o Irã em qualquer outra fonte que não seja o próprio Irã. É aqui, nesse cruzamento entre o deserto e a montanha, que vive uma das criaturas mais antigas do ecossistema persa. A pantera persa, conhecida pelos zoólogos como Panthera pardus saxicolor, mais conhecida pelos pastores locais simplesmente como o fantasma das pedras. Ela é maior do que qualquer leopardo que você já imaginou. O seu pelo é de um amarelo pálido quase cinza, como se a própria cor tivesse aprendido a se camuflar não apenas entre as rochas, mas entre os séculos. Os seus olhos são de um verde dourado que muda de tonalidade dependendo da intensidade da luz, e há relatos de caçadores que juraram ter olhado nos seus olhos e enxergado algo que não era animal nem humano, mas outra coisa completamente. O que poucos sabem é que a pantera persa é capaz de sobreviver em altitudes de até 3.000 metros, atravessando nevascas e desertos com a mesma graça impossível, seu coração batendo num ritmo que os veterinários descrevem como anormalmente lento para um felino da sua atividade, como se ela carregasse dentro do peito um metrônomo ajustado para um tempo diferente do nosso. Ela não caça com pressa. Ela espera. Pode esperar dias imóvel sobre uma rocha, confundida com a paisagem, até que o momento certo chegue, e então age com uma velocidade que parece ter sido acumulada durante toda a espera. A pantera persa é, assim, o símbolo mais honesto do Irã, uma força que o mundo subestima porque confunde mobilidade com fraqueza, e que, quando se move, já se foi antes que você perceba que ela estava lá. Isfahan. Diga esse nome em voz alta e perceba como ele requer que a boca faça o movimento de uma abertura, de uma descoberta. A cidade foi capital do Império Safávida no século XVI, e o Shah Abbasi a transformou no que os viajantes da época chamavam simplesmente de metade do mundo. Isfahan é metade do mundo. E quando você entra na Praça Naxejan, a segunda maior praça pública do planeta, entende por quê. Ela mede 510 metros de comprimento por 340 de largura. É cercada por duas mesquitas, um palácio e um bazar, todos conectados por arcadas de 2 andares que se estendem por quilômetros. Mas os números não explicam nada. O que explica é a cor. A cúpula da mesquita do Shah é revestida de azulejos azul turquesa que mudam de cor dependendo do ângulo e da hora do dia, e de manhã são de um azul quase violeta, ao meio-dia ficam esverdeados, e ao entardecer assumem um dourado que nenhum pintor conseguiu ainda reproduzir com fidelidade. O interior da mesquita tem uma acústica que nenhum engenheiro moderno conseguiu explicar completamente. Um sussurro pronunciado no centro do domo pode ser ouvido do outro lado com a clareza de uma fala normal, e dizem que os imãs usavam isso durante as orações para criar a sensação de que a voz de Deus vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. O bazar que circunda a praça cheira a açafrão, cardamomo, couro curtido e a um tipo específico de suor humano que só existe em lugares onde as pessoas trabalham com as mãos há 1000 anos. Os sons são uma sobreposição de línguas, de martelo sobre cobre, de água correndo em canais invisíveis sob as pedras. Isfahan não é uma cidade para ser visitada. É uma cidade para ser habitada, ainda que por apenas alguns dias, porque ela exige que você desacelere até o ritmo dela, e esse ritmo é o ritmo de uma civilização que nunca precisou de pressa. Mas antes de continuar,
É preciso falar de Yazd. Yazd fica no coração do deserto, cercada pelo deserto de Dasht-e-Kavir de um lado e pelo deserto de Dasht-e-Lut do outro, dois dos lugares mais áridos da superfície da Terra. E mesmo assim, Yazd existe há mais de 3.000 anos. Ela existe porque os persas antigos inventaram algo chamado de Caná, um sistema de aquedutos subterrâneos que captura a água do lençol freático nas montanhas distantes e a conduz por quilômetros até a cidade, movida apenas pela gravidade. Em Yazd ainda existem mais de 3.000 quilômetros de canais funcionando. 3.000 quilômetros de água correndo sob o deserto sem uma única bomba elétrica, sem nenhum motor, sem qualquer tecnologia que não seja o entendimento perfeito de como a água se move. A cidade também é o centro da fé zoroastriana, uma das religiões mais antigas do mundo, fundada pelo profeta Zaratustra por volta do século 6 a.C. As Torres do Silêncio, estruturas circulares de pedra construídas no alto das colinas, eram os locais onde os zoroastrianos depositavam seus mortos para serem consumidos pelos abutres, num gesto que era ao mesmo tempo prático e profundamente simbólico, o corpo retornando à terra através do ar, através dos pássaros. A cidade de Yazd tem uma textura que não existe em nenhum outro lugar, suas ruas são estreitas e cobertas, criando uma sombra que mantém a temperatura interna até 15 graus mais fria do que o exterior, e as paredes de adobe têm uma cor que não é exatamente bege nem exatamente dourado, mas um tom intermediário que parece ter sido misturado especificamente para combinar com a luz das 4 da tarde no deserto. Há Pombal Towers por toda a cidade, torres cilíndricas construídas exclusivamente para abrigar pombos, cujo esterco era usado como fertilizante nas roças. Uma civilização que construiu torres de luxo para os pombos. Uma civilização que sabia que tudo está conectado. É nos céus de Yazd que vive um dos habitantes mais míticos do território iraniano. A águia imperial oriental, Aquila Eliaca, com suas quase 80 centímetros de envergadura que pode chegar a 2 metros quando completamente estendida, planando sobre o deserto com a indiferença absoluta de quem está habituado a ver tudo de cima. Suas asas são de um marrom tão escuro que à distância parecem pretas, mas quando a luz atravessa as penas em ângulo reto, revela nuances de âmbar e ferrugem que fazem o pássaro parecer estar em chamas. O que poucos sabem sobre essa águia é que ela forma casais para a vida inteira e que, uma vez que um casal estabelece um território, ele o defende e o habita por décadas, passando-o para os filhotes como se fosse uma herança. Há territórios no Irã onde a mesma família de águias imperiais tem vivido no mesmo penhasco por gerações documentadas de pesquisadores. Elas não migram. Elas ficam. E quando o inverno endurece o deserto, elas simplesmente se movem para altitudes menores e continuam patrulhando o horizonte com os mesmos olhos que enxergam um rato a 3 quilômetros de distância. A águia imperial é, assim, o espelho alado do povo iraniano, radicada no seu lugar, capaz de enxergar além do que qualquer outro consegue, e incapaz de ser desalojada do seu território por qualquer tempestade que seja. Shiraz. A cidade dos poetas. Se o Irã fosse um ser humano, Shiraz seria o coração dele, não como bomba muscular mas como sede do sentimento, como o lugar onde as coisas são sentidas antes de serem entendidas. É aqui que viveram e morreram dois dos maiores poetas da língua humana, Hafez e Saadi. Hafez, que viveu no século XIV, escreveu versos sobre o amor divino usando metáforas de vinho, de rosas e diamantes noturnos, numa linguagem que era simultaneamente sagrada e profana, e que os estudiosos ainda debatem se deve ser lida como mística sufista ou como poesia erótica pura. A resposta, claro, é que é as duas coisas ao mesmo tempo, porque Hafez sabia que Deus e o amor humano são difíceis de distinguir quando você os sente de verdade.
Seu mausoléu em Shiraz é um jardim onde as pessoas chegam com suas perguntas mais importantes, abrem o divã de fez numa página aleatória e leem o verso como se fosse uma resposta do universo. Isso não é superstição. É uma prática chamada Fawea-Fez, e ela tem sido feita por mais de 6 séculos. As rosas de Shiraz são famosas desde a antiguidade, são de uma variedade damascea que floresce 2 vezes ao ano e exala um perfume que os destiladores de rosevater persas dizem ser impossível de reproduzir artificialmente porque ele muda de intensidade conforme o vento, conforme a hora, conforme o estado de espírito de quem o cheira. No bazar de Shiraz, entre pilhas de pistaches e açafrão e tapetes de seda, os vendedores recitam a fez para fechar negócios. O verso como moeda. A beleza como argumento de venda. Isso só acontece aqui. Teherã, a capital, é uma contradição em movimento. É uma cidade de 18 milhões de pessoas espremida entre montanhas cobertas de neve que sobram do inverno mesmo no mês de abril, e o contraste é de uma violência estética que chega a ser cômico. Do lado de lá da janela do seu apartamento, o tráfego mais caótico que você já viu na vida, ou do lado de cá, as cimas do Alborz reluzindo sob o sol com uma calma que não pertence ao mesmo planeta. Teherã foi reconstruída tantas vezes e tão rapidamente no século XX que parece um palimpsesto arquitetônico, onde você encontra em uma mesma rua uma casa Qajar do século XIX, um bloco modernista dos anos 60 e um arranha-céu de vidro de 2015 disputando a mesma calçada. Mas o que de Teherã nenhum guia turístico consegue capturar é a sua vida interior. Os cafés onde jovens com tatuagens e cabelos coloridos discutem filosofia até a madrugada. As galerias de arte que expõem obras de uma ousadia que surpreenderia qualquer curador europeu. Os cineastas iranianos que fazem os filmes mais premiados do mundo com orçamentos menores do que o catering de uma produção hollywoodiana. A cultura iraniana não foi suprimida pelas décadas de isolamento político. Foi comprimida. E coisa comprimida, quando encontra espaço, explode com uma força que deixa tudo ao redor sem ar. No extremo noroeste do Irã, onde as fronteiras se tocam com o Azerbaijão e a Armênia, fica o Lago Urmia, um dos maiores lagos hipersalinos do mundo. Ele deveria ser azul. Mas é vermelho. Num vermelho sangue, quase cor de ameixa, que acontece por causa de uma alga microscópica, a Dunaliella salina, que floresce nas águas quando a concentração de sal ultrapassa um determinado nível. O lago tem encolhido dramaticamente nas últimas décadas por causa de desvios hídricos e mudanças climáticas, e o que sobrou é uma beleza apocalíptica, praias de sal cristalizado como neve, flamingos rosados que se confundem com o céu ao amanhecer, e essa água que parece ter sido tingida de dentro para fora por alguma força que não é natural nem sobrenatural, mas as duas simultaneamente. Em volta do lago, os kurd iranianos pastoreiam seus rebanhos como fizeram por milênios, e as mulheres usam vestidos de camadas de cores que parecem ter sido escolhidas especificamente para competir com a intensidade da paisagem. Azul safira sobre vermelho lago. Dourado sobre branco de sal Urmia não é um destino. É um presságio. Um lugar que diz, olhe para mim antes que eu mude. Olhe para mim enquanto ainda sou isso. Nas margens desse lago vermelho, ao entardecer, é possível avistar o pelicano dálmata. Pelecanus crispus. Um ser de uma brancura que o lago vermelho torna ainda mais impossível de acreditar, como se ele tivesse sido desenhado por alguém que queria criar o maior contraste visual possível. Ele pesa até 15 quilos e tem uma envergadura de 3 metros, o que o torna um dos maiores pássaros voadores do planeta, e mesmo assim, quando está em repouso sobre a água vermelha, tem uma dignidade quase monástica, uma imobilidade que sugere contemplação.
O que mais espanta nos pelicanos dálmatas é o seu comportamento de pesca cooperativa. Grupos de até 20 pássaros formam semicírculos sobre a água e, em sincronização perfeita, mergulham as cabeças ao mesmo tempo, criando uma parede de bicos que nenhum peixe consegue atravessar. Não há um líder visível. Não há um sinal audível. Eles simplesmente sabem, juntos, o momento exato. Como se existisse entre eles uma linguagem que está abaixo do som, abaixo do gesto, no nível da intenção pura. O pelicano dálmata é, assim, a metáfora perfeita de um povo que aprendeu, ao longo de milênios de invasões e reconstruções, que sobreviver é sempre um ato coletivo, que a beleza mais resistente é a que emerge de muitas mãos trabalhando juntas para o mesmo horizonte. Há uma palavra em persa, Nankojaaba, que não tem tradução direta para nenhuma língua ocidental. Ela foi usada pelo filósofo islâmico Sohrawardi no século XII para descrever um lugar que não existe no mapa mas que é absolutamente real, um mundo intermediário entre o físico e o espiritual, onde as imagens têm substância e os sonhos têm coordenadas geográficas. Nankojaaba. O lugar que não é de lugar nenhum. É uma ideia que só poderia ter nascido aqui, num país que existe na encruzilhada de tudo, que foi conquistado por todos e nunca foi definitivamente possuído por ninguém, que perdeu capitais e reconstruiu impérios, que foi colocado de joelhos e se levantou sem pedir licença. O Irã é Nankojaaba. É o lugar que está em todos os mapas e que ao mesmo tempo excede todos eles. É o lugar que a história tentou apagar e que continuou existindo com a teimosia de quem sabe que tem algo essencial a dizer. Pense no que significa 5.000 anos. Pense numa cadeia humana onde cada elo é uma vida inteira, um amor, uma morte, uma criança que aprende a palavra pai em persa e que aprende também que existiram reis que construíram palácios para abrigar a ideia de que a beleza é uma obrigação moral. 5.000 anos de pessoas que plantaram jardins no deserto porque acreditavam que o paraíso era um lugar que se constrói, não um lugar que se herda. A palavra paraíso, aliás, vem do persa antigo, Pairidaesa, que significa jardim cercado. O paraíso foi inventado aqui. Não como metáfora religiosa. Como prática de jardinagem. Como decisão diária de criar beleza onde não existe nenhuma obrigação de fazê-lo. O Irã que os jornais descrevem e o Irã que existe são dois países completamente diferentes. Um é feito de política, de conflito, de manchetes que precisam de simplicidade para funcionar. O outro é feito de pessoas que recitam a fez de memória enquanto esperam ônibus, de arquitetos que ainda entendem como a sombra e a água podem substituir o ar-condicionado, de avós que conhecem o nome de cada estrela visível do teto de suas casas. Um é o Irã como problema. O outro é o Irã como resposta. E a pergunta para a qual ele é a resposta é talvez a mais importante que a humanidade pode fazer a si mesma: é possível ser antigo e ainda ser vivo? É possível carregar o peso de 5.000 anos e ainda dançar? A resposta está nas escadarias de Persépolis que o vento não desgasta. Está nas cúpulas de Isfahan que os terremotos não derrubaram. Está na água dos canais de Yazd que corre silenciosa há milênios sem que nenhum engenheiro moderno tenha conseguido melhorá-la. Está no rosto de Hafez esculpido em mármore branco no centro de um jardim de rosas que floresce 2 vezes por ano porque alguém, há séculos, decidiu plantar rosas no lugar onde poderia ter plantado qualquer coisa. Está na pantera fantasma que espera sobre as pedras com uma paciência que o tempo não consegue esgotar. Está no pelicano que mergulha em perfeita sincronização com seus companheiros porque existe algo entre seres vivos que vai além da linguagem. Está no lago que ficou vermelho de tanto acumular sal, de tanto absorver o que os outros rejeitaram, e que mesmo assim, ao entardecer, com os flamingos e o céu alaranjado, é o lugar mais bonito que você já viu na sua vida.
O Irã não precisa que você o defenda. Não precisa que você o explique. Não precisa que você tome partido em nenhuma disputa que não lhe pertence. Ele só precisa que você olhe para ele com os olhos abertos, sem o filtro de tudo que lhe disseram antes, com a disposição de uma criança que vê uma coisa pela primeira vez e se permite ficar absolutamente espantada. Porque o espanto é a única resposta honesta a um lugar assim. O espanto é o começo de tudo. E tudo, aqui, começou há muito mais tempo do que qualquer um de nós consegue imaginar. Se este documentário tocou algo dentro de você, se ele abriu uma janela para um mundo que você não esperava encontrar, faça uma coisa simples e poderosa: curta este vídeo. Não porque os números importem, mas porque cada curtida é um sinal enviado ao algoritmo de que existe um público que quer ir além das manchetes, que quer enxergar o mundo com profundidade e beleza, que acredita que conhecer uma civilização é um ato de amor pelo próprio ser humano. Compartilhe com alguém que ainda não sabe o que sabe agora. Porque o Irã merece ser visto. E você merece ver.